Olá! Na aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar a necessaire cubo, só que dessa vez com as divisões. Vocês me pediram muito para ensinar essa peça. Eu já ensinei, inclusive, aqui no canal, a versão dela sem os bolsinhos e a divisão central, mas agora eu gravei essa aula para vocês. A modelagem dela é um pouco diferente daquela que eu ensinei sem divisões. Eu vou deixar o link aqui para vocês baixarem na descrição do vídeo todos os moldes para você poder confeccionar a sua necessaire cubo. Deixa eu dar alguns outros recadinhos aqui para vocês importantes. Na descrição também eu vou colocar o link para minha lista VIP, onde você pode se inscrever para receber as novidades que estão acontecendo aqui no canal. Lá no Instagram você recebe tudo em primeira mão. Vou colocar as medidas e os materiais que eu utilizei e o link para minha loja de materiais de costura, onde você encontra diversos sintéticos, ferragens, enfim, tudo para te ajudar aí no dia a dia da costura. E lembrando que você pode usar o cupom AMANDA para ter 5% de desconto nas suas compras. Vamos para a aula? Eu vou começar a peça fazendo o bolsinho do meio, o central. Eu vou utilizar a camurcinha dublada, mas se você quiser usar, pode usar também o cetim dublado. São os dois materiais que eu indico para esse tipo de peça. Inclusive, esses dois materiais você encontra na minha loja. Aqui eu também vou usar um pedaço de zíper de mais ou menos 31 centímetros. Esses dois pedacinhos eu cortei exatamente na mesma medida, que é 25 por 19. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um deles, vou destacar o zíper e vou colocar uma parte do zíper em cada lateral, com uma costurinha bem na beiradinha primeiro. Ó, então vou colocar aqui, dentinho do zíper olhando para o direito. E aqui também, dentinho do zíper olhando para o direito do material e vou passar uma costura na beiradinha. Prendi. Aqui eu vou pegar aquele outro pedaço, tá? Só com a costura na beiradinha. Eu vou colocar aqui direito com direito. Agora sim, eu vou passar uma costurinha mais próxima ao dentinho do zíper. Então, a linha, os dois tem que ficar na mesma medida. Vem aqui e passa a costura próxima ao dentinho. Aqui eu já passo a costura com ponto 3,5. E aqui é importante, eu coloquei direito com direito, tá? Aqui eu vou desvirar, então vou colocar aqui do lado bonito pra fora. Puxa bem o zíper aqui, dá uma vincadinha com a mão, ou usa o vincador e passa uma costurinha aqui para rebater. Ficou assim. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou passar o cursor, a linha bem certinho. Eu vou passar o cursor duas vezes. Eu vou passar uma e depois eu vou passar novamente e tem que deixar o cursor no meio. Ó, passei uma vez, agora eu vou passar novamente e deixar ele aqui no meio. Deixei aqui o cursor no meio. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse bolsinho, ó. Vou deixar o zíper bem no meio e vou passar uma costura na lateral, nas duas beiradinhas, bem na pontinha mesmo.
fechei as duas laterais. Eu vou cortar aqui o excesso que fica de zíper. Pode cortar bem rente. E vou queimar aqui. Esse bolsinho aqui eu vou reservar. Agora eu vou fazer os dois bolsos das laterais. Esse daqui é o do meio. Eu vou fazer os das laterais. Para as laterais, o que que eu cortei aqui? Eu cortei na medida de 31 por 18, duas vezes. O que que eu vou fazer? Eu vou começar aqui por um, vou fazer a mesma coisa nos dois. Eu vou dobrar aqui na metade. Vou vir na máquina e vou passar uma costurinha com um pé de máquina, na extensão inteira, nos dois pedaços. Então, ficou aqui, costuradinho. Eu vou desvirar essa parte. Então, eu venho empurrando aqui pela beiradinha e vou desvirar as duas. Desvirei. Aqui eu vou dar uma vincadinha na costura. Na parte de cima também eu dou uma vincadinha. Agora eu vou passar uma costura aqui, na parte de cima, ó. Aqui é onde ficou a dobrinha da costura, aqui na parte de cima, de mais ou menos 1,5 cm, que é onde depois eu vou passar o elástico para franzir. Então, eu deixo mais ou menos 1,5 cm, passo uma costurinha aqui, nos dois a mesma costura. Fiz a costurinha aqui de pesponto. Um desses bolsinhos eu vou dividir no meio. Eu vou passar uma costura no meio pra ficar como se fossem dois. Então, eu venho aqui e faço uma marquinha bem de leve, tá? Que depois eu vou passar a costurinha. Só uma marquinha pra eu saber onde que é. Agora, eu tenho que passar o elástico aqui nessas duas partes. Eu gosto de usar um alfinete, mas você pode usar também o passador de elástico, tá? Eu vou passar, ele tá com uma sobra, eu cortei aqui 40 centímetros, dois pedaços de 40 centímetros, esse daqui ele tem 1 centímetro de largura. Então, eu vou passar aqui neste meio e vou deixar uma beiradinha de cada lado. Passei aqui em um, aí o que que eu faço? Eu deixo uma beiradinha para cada lado aqui para facilitar. Vou passar aqui no outro também mais 40 centímetros de elástico.
Passei o elástico aqui nos dois. Eu vou pegar agora o forro do principal, que eu cortei na medida do molde. O que eu vou fazer? Eu vou prender primeiro aqui o que não tem a divisão. Então, vou pegar um. Eu vou alinhar ele, ó, presta atenção. Aqui por este final e aqui pra dentro eu deixo meio centímetro a partir daqui. Então, ó, tá vendo que tem essa marcação, essa risca aqui, né, onde eu cortei. Eu vou deixar meio centímetro pra dentro. Tá? É aqui que eu vou começar esse bolso. Só que o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o elástico, deixa aí uma sobrinha de um lado, do outro lado tá sobrando bastante. Eu vou dobrar aqui pra ficar um acabamento, tá? Pra não ficar, se você costurar direto, ele fica sem acabamento. Então, dobra uma beiradinha de meio centímetro e eu vou alinhar aqui. Nessa parte, eu alinho aqui por este corte, tá? A parte maior aqui eu alinho pelo corte certinho, só aqui que eu entro meio centímetro. Ó, então, o meu corte tá aqui vindo, ó, eu posicionei a minha régua meio centímetro pra dentro. É aqui que vai entrar. Então, eu vou primeiro aqui na máquina pra prender este lado e depois a gente vai franzir. Olha o posicionamento aqui bem de pertinho, alinhado aqui e aqui meio centímetro pra dentro. O que eu vou fazer? Agora eu vou franzir. Aí você franze como você achar que fica melhor. Tem gente que prefere mais fechadinho, mais franzidinho. Tem gente que prefere mais aberto. Eu vou franzir aqui o tamanho que eu acho que vai ficar legal. Eu não gosto de franzir muito, que aí o forro acaba puxando e aí fica difícil pra gente costurar. Então, vê aí uma medida que fica legal. Lembra que aqui ainda vai ter a dobrinha. Ó, aqui eu acho que já tá um franzido legal. Eu venho aqui, corto, cuidado para não perder a pontinha. E vou também fazer a mesma coisa que eu fiz no outro lado. Dobra. Ó, minha pontinha querendo ir pra dentro. Dobra. Meio centímetro e alinha aqui da mesma forma. Depois a gente vai fazer umas preguinhas aqui na parte de baixo para prender esse bolsinho. Então, ficou aqui preso, tá? Já tá com o elástico. Aqui, a parte de baixo, você tem que fazer a preguinha. Lembra de alinhar, se quiser até colocar a régua aqui para não ficar torto. Eu gosto de fazer duas pregas, uma para cada lado. Então, eu venho aqui, faço uma preguinha para um lado, venho para o outro lado e faço outra prega, tá? Então, eu costumo fazer só duas preguinhas. Se quiser fazer 3, pode fazer. Se quiser fazer só no meio também, eu prefiro fazer nas duas pontinhas. Então, desse lado aqui, que tem o bolso que é inteiro, já tá colocado. Agora, eu vou colocar o do outro lado. Então, eu vou começar, só que nesse bolso, o que a gente faz de diferente? Como eu vou querer que ele tenha um vinco no meio, eu vou fazer uma costura no meio, para que fique dois bolsinhos. Eu vou vir aqui, vou achar o meio. Ó, achei o meio. Vou posicionar aqui certinho no meio, também alinhado aqui pelo meu material. Sobra mais ou menos 2 centímetros de cada lado aqui, tá, gente? Vem, alinha bem certinho. E aí, eu vou passar uma costurinha dividindo aqui o meio, tá? Daqui da pontinha até o final. Se quiser riscar, pode riscar, se tiver alguma dificuldade. Eu não gosto muito de riscar com a camurcinha, porque ela marca demais. Então, eu prefiro ir a olho. Você pode até dobrar, dar uma... A camurcinha a gente consegue até dar uma riscadinha com a unha, tá? Eu vou passar essa costura no meio. Fiz a costura aqui no meio. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar uma puxadinha
né, pra franzir esse lado. Cuidado pra não franzir demais. Ó. Vou cortar, e aí eu prendo exatamente igual eu fiz no outro lado. Então, dobra a pontinha, segura aqui para o elástico não escapar, dobra para ficar o acabamento e passa uma costurinha na máquina. Ficou aqui preso, do outro lado vou fazer a mesma coisa. Então, puxo um pouquinho, corto e já costuro. Ficaram os dois bolsinhos aqui, separadinhos. Aqui também tem que fechar o fundo. Então, eu também vou fazer uma preguinha para cada lado, para poder fechar e ficar perfeito. Fiz a costura aqui da parte de baixo, então os bolsos já estão posicionados aqui no forro. Agora eu vou fazer a parte da lateral, tá? Que é a trava que vai nas duas laterais. Eu vou cortar 4 vezes no molde. Eu vou colocar aqui direito com direito, então bonito com bonito. E onde que eu vou passar a costura? Nessa parte reta e nessa parte reta, tá? As duas laterais você vai deixar aberto. E eu vou fazer isso 2 vezes, porque são 2 partes ali para posicionar na peça. Então, só a parte de baixo e a parte de cima. Fiz a costura, então na parte de cima e na parte de baixo. Aqui eu já vou desvirar, então vou deixar o lado bonito pra fora. Vinca bem, vou vir na máquina e vou passar uma costurinha de pesponto aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo. Passei aqui a costurinha, a orelhinha que fica aqui pode refilar, fica uma sobrinha, refila. E essa parte aqui eu já vou reservar. Agora a gente vai montar a parte principal, vou reservar aqui junto com as outras partes. Vamos montar a alça da parte principal, a alcinha de mão que vai ali na parte de cima. Eu cortei no sintético, esse daqui é o sintético Prada, a medida de 25 por 5 centímetros. Nesse daqui, eu já fiz toda a etapa do virado. Eu dividi, fiz uma marcação de 2,5 na metade e aqui de 2,5 das beiradinhas. Ai, Amanda, eu quero fazer uma alça de 3 centímetros. Você sempre corta com o dobro. Então, eu queria uma alça com 2,5 centímetros. Se eu quiser uma com 3, eu vou cortar com 6 centímetros, tá? Sempre é o dobro da medida que você quer ao final da sua alça. Aqui, para facilitar, eu já vou fazer com a fita dupla face. Então, vou colocar aqui, mas você pode utilizar a cola de contato. Ó, vou vir aqui, vou colocar a fita dupla face. Essa fita dupla face larga
também é da minha loja, ela tem uma cola mais forte, tá? Ela não é uma dupla face comum. O adesivo dela é mais forte pra gente poder fazer esse tipo de virado aqui na alça e ela não ficar descolando, tá? Que a dupla face comum, ela não tem essa cola forte pra que a peça não solte, tá? Ó, aqui passei, vou tirar a película. Se você estiver fazendo com cola de contato, você vai espalhar a cola de contato, aguardar aí uns 4, 5 minutinhos e fazer o virado, que é essa etapa aqui. Eu vou virar a beiradinha do material, encontrando o meio, a minha risca. Só que eu não vou chegar aqui no final. Desses 2,5 pra cá, eu não viro, tá? Então, eu vou virar a partir dos 2,5, encontrando a marcação aqui bem do meio que eu fiz, que eu risquei. Então, ó. Vendo? Deixa as duas orelhinhas da parte das laterais abertas. Aqui também, aí eu faço encontrando a outra parte. Vem, faz aqui encontrando. Aqui na pontinha, o que que você vai fazer? Aquela outra marcação de 2,5 da beiradinha pra dentro, você vai virar e encontrar essa pontinha com a marcação. Então, ó, encontrou aqui com a marcação. E agora eu vou espremer o cantinho. Pra quê? Pra ficar bem perfeito. Então, eu venho descendo essa parte aqui, que eu já tinha feito virado, até encontrar aqui e o cantinho você espreme pra ele ficar bem perfeito. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui, deixa eu ajeitar, que ficou torto. A pontinha aqui tem que ficar bem casada para não ficar torto, tá? Às vezes tem que dar uma levantadinha, ajeitar, ó. Tá vendo aqui? A orelhinha, ela fica perfeitinha. Vou fazer a outra. Ficou perfeitinha. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então, ficou duas orelhinhas aqui. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu martelo para um lado, para o outro lado, aqui também. Que aí a orelhinha vai ficar mais mole pra gente cortar. Ela fica bem vincadinha, aí você vem com a tesoura, apoia a tesoura e corta fora o que tá sobrando, que é exatamente esse triângulo que fica aqui. Ó, vou cortar dos dois lados. E aqui, martela novamente. Na alça aqui eu vou passar o rolinho. Pra ela ficar bem perfeita. Agora, eu tenho que unir as duas alças, tá? Unir as duas partes, você vai repetir esse processo 2 vezes. Aqui, pra unir, eu também vou colocar um pedacinho de fita dupla face, mas pode usar a cola de contato. Lembra que aqui você teria que passar cola de contato nos dois lados, tá? Nesse e nesse, na parte que ficou a emenda. Ó. Já passei e vou colocar uma em cima da outra. Aqui agora eu vou vir na máquina e vou fazer uma costurinha em toda a volta dessa alça.
alça tá aqui prontinha, já com o pesponto. Agora, eu vou fazer marcações nela. Da beiradinha pra dentro, eu vou marcar 2,5 centímetros. Então, ó, tô usando essa canetinha que apaga com o calor. 2,5 de um lado, 2,5 do outro. Vou pegar aqui a minha parte principal, que eu cortei uma vez no molde. Aqui eu já posicionei a minha etiqueta de um lado. As minhas etiquetas são lá da Grazi Etiquetas, eu super indico. Vou colocar aí o site delas e o cupom de desconto para vocês poderem utilizar. Ela tem etiqueta de metal, etiqueta de sintético, enfim, todo tipo aí de etiqueta para você personalizar a sua peça. Então, eu coloquei a etiqueta desse lado, do outro lado eu vou posicionar a minha alça. Vamos lá, eu vou fazer primeiro as marcações aqui. Dessa parte que é reta aqui, interna, tá? A parte interna, eu vou marcar 3 centímetros, ó. Pode ver que a minha régua tá posicionada. 1, 2, 3. 3 centímetros da parte reta. E você marca aqui na primeira parte do corpo aqui do molde, ó. 3 centímetros. Então, ó, daqui, aqui tem 3 centímetros. Vou vir aqui do outro lado também, vou fazer a mesma marcação. Então, a linha pela parte reta, 3 centímetros. Agora, de cima, dessa parte de cima para baixo, eu vou marcar 6 centímetros. Ó, vem aqui, 6 centímetros, 6 centímetros. Na alça, você pode fazer uma marcação no meio. Se você tiver dificuldade, faz uma marquinha no meio, tá? Onde que eu vou posicionar essa alça? Exatamente aqui nesse vão que ficou. Então, eu vou iniciar prendendo aqui, ó. Tá vendo? Essa marcação que eu fiz da beiradinha para baixo de 6 centímetros tem que casar com o meio da alça. Por que que eu passo esse meio? Se você usar uma alça de 3 centímetros, de 4 centímetros, você vai usar a mesma medida da marcação de 6 centímetros e vai costurar o meio da sua alça com essa marcação. Então, ó, meio e vindo até aqui essa marca que ficou. Vou fazer uma costurinha de um quadradinho até a marcação que eu fiz aqui, depois eu recuo e faço a mesma coisa do outro lado, tá? E aí a alça já vai ficar pronta. Aqui no meio, se você quiser, depois pode pôr um rebite, que fica bem charmosinho. Costurei aqui esse lado. Agora, eu vou recuar a alça para ela ficar com o vãozinho para poder segurar. E vou prender da mesma forma aqui do outro lado. Meio na marcação e fazer essa costurinha. Fiz a costura, a alcinha tá aqui colocada. Eu vou colocar um rebitinho aqui no meio, mas essa parte é opcional. Eu faço a marcação bem no meio do quadradinho da costura que ficou aqui, tá? É só um detalhe mesmo, mas se não quiser, não precisa colocar. Rebite colocado.
Aqui tem que apagar as marcações, pode apagar com o secador. Eu vou apagar aqui rapidinho com o isqueiro. Quando for apagar com o isqueiro, toma cuidado. Passa bem rápido para não derreter o material. A alcinha ficou aqui colocada, tudo certinho, já apaguei as marcações. Aqui eu já vou posicionar o zíper. Eu vou utilizar 67 centímetros de zíper, então eu tenho que colocar um nessa parte da peça e um aqui no outro lado da peça. Primeiro, eu vou costurar ele com uma costura bem na beiradinha. Então, destaquei, dentinho do zíper olhando para o material, vem alinhando aqui e passo uma costurinha bem na beiradinha com o ponto mais largo da máquina. Prendi aqui de um lado, vou vir aqui do outro e vou prender da mesma forma. Prendi o zíper nas duas laterais. Agora, o que você tem que fazer? Pegar aquela lateral que a gente fez, que é a trava, e você vai costurar ela aqui. Então, ó, presta atenção. Eu vou costurar ela, acabou a curva, deixa 1 centímetro mais ou menos. Aqui da pontinha fica 2 centímetros, tá? 2 centímetros. Vai alinhar desse jeito, alinha aqui pelo fim, bonitinho, e vai costurar também na beiradinha. Aí, você vai puxar essa parte do mesmo lado, vai puxar e vai prender o outro lado aqui. Eu vou começar prendendo essa ponta. Prendi aqui desse lado, tá? Aí, eu vou puxar, ó, só puxando e vou prender aqui do outro lado, na mesma direção. Então, deixando ali uns 2 centímetros, sobrando de material. E aqui, 1 centímetro depois da curva, tá? Ó, alinha bem certinho e passa uma costurinha na beiradinha ainda. Fica desse jeito assim, tá? Ela fica meio fechadinha mesmo. Aqui na outra ponta, eu vou fazer a mesma coisa com o outro triângulo. Então, ela ficou assim, com as duas partes presas. Agora, eu vou pegar o forro e já vou posicionar ele aqui. Então, vou colocar também direito com direito. O que eu tenho que fazer? Eu encaixo ele aqui pra dentro, pra facilitar, mas eu vou costurar ele por cima do triângulo. Então, você vai clipar aqui e ele tem que ficar bem na mesma direção do principal. Ó, coloca alguns clipes. Isso a gente faz para que essa lateral, ela fique embutida, tá? Ela fica mais bonitinha quando ela fica embutida. Joga aí, aqui tem a alça. Vou alinhar aqui pelo fim e vou clipar. E agora sim, eu vou passar aquela costurinha mais próxima ao dentinho do zíper.
aqui também. Se quiser clipar um lado e depois o outro, eu até prefiro. Vou clipar um lado, passar a costura, depois eu venho e monto o outro lado. Mas aqui, ó, ficou direito com direito, tá? Eu só alinhei tudo aqui por essa parte de cima. Costurei aqui esse lado. Agora eu vou vir e vou prender na outra parte. Então, essa ponta que tá solta ainda do forro com essa outra ponta aqui da peça. Alinha material principal com forro, coloca alguns clipes e depois passa a costurinha na máquina, aquela costurinha mais próxima ao dentinho do zíper. Coloquei os clipes, vou passar a costurinha. Tudo costurado aqui, as duas laterais, agora a gente tem que desvirar a peça. Eu desvirei. Aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que rebater essa parte aqui. Então, eu venho puxando o forrinho pra trás e vou rebater, tá? As duas partes aqui do zíper. Rebate um lado, depois rebate o outro lado. Como que você vai entrar com a peça na máquina? Você vai puxar esse acabamento, tá vendo? Eu vou entrar com a peça assim. Vou iniciar a costurinha aqui, vou vir e vou terminar aqui. Aqui também você puxa essa parte e costura com ela pra fora, não costura com ela pra dentro, tá? Ela tem que ficar puxada pra fora. Então, eu entro aqui na máquina com a peça, ó, aqui por essa pontinha. Já, cuidado pra não costurar outra parte da peça, estica bem. A parte difícil é ajeitar aqui, mas depois que você começa é mais tranquilo. Ó, ajeitei, vou vir puxando o forrinho e vem rebatendo, ó. Tá? Essa é a forma mais fácil de entrar com a peça para rebater essa parte, ó. Vai puxando o forro para dentro, vem rebatendo. Chegou aqui na parte de cima, ajeita tudo, continua. E aí, aqui a hora que chegar no final, eu já vou mostrar como que é. Ó, cheguei aqui no final, vou puxar o forrinho, tá vendo? O triângulo, vou puxar ele pra fora. Cuidado pra parte de baixo não entrar e aí você acabar costurando uma parte que não era pra costurar. Tem que tomar cuidado na hora de fazer essa costurinha, ó. Vou esticar aqui. Vou olhando aqui embaixo pra ver se não tá pegando outra parte.
que finalizei. Então, ficou aqui rebatido os dois lados. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura de segurança, né? Também. Eu vou colocar alguns clipes aqui, só para não sair do lugar. É importante que na hora de cortar o material, você corte tanto o forro quanto o principal na mesma medida, para essa parte aqui ficar bem perfeitinha. Clipei aqui, agora eu vou passar uma costurinha de segurança, tá? Pra já ficar preso essas partes, não ficar saindo do lugar na hora de fechar a peça, facilita bastante. Então, toda essa parte que o forro tá solto aqui, eu vou passar essa costurinha. Passei a costurinha de segurança, então, ó, tá preso aqui já, facilita bastante. Agora, a gente vai prender o bolsinho central. Como que eu faço? Eu dobro aqui essa parte, tá? A lateral, dobra aqui. Vou encaixar ele aqui no meio. Deixo ele um pouquinho pra baixo, pouca coisa pra baixo. Uns 2 milímetros. Aqui eu vou prender com alguns clipes, tem que prender ele bem no meio, tá? Alguns clipes. Prendi aquele numa lateral e aí eu tenho que prender na outra da mesma forma. Então, dobra, meio, vem aqui e encaixa ele bem no meio. Coloco os clipes. E aí, aqui, eu vou passar uma costurinha com um pé de máquina, tá? Pra prender esse bolsinho central. Fiz a costura aqui, você tem que garantir que a costurinha passou no zíper, tá? Pra ficar bem presinho. Agora, eu vou costurar aqui do outro lado, é só puxar pra fora mesmo e passar a costura. Presinho o bolso aqui do meio. Agora, a gente vai passar o cursor. Eu vou usar 2 cursores. Então, aqui, vou passar um por cada lado. Passei um, vou passar o outro aqui pelo outro lado. Então, os cursores estão aqui, eu vou virar a peça pro avesso.
Dica, se você conseguir passar o cursor com ela do avesso, pode passar, tá? Que facilita aí não ter que ficar desvirando. Agora a gente tem que fazer o fechamento da lateral. Então, como que é esse fechamento? Eu vou fechar, eu vou alinhar aqui dessa pontinha, você tem que alinhar bem certinho, dessa pontinha pro meio, tá? Se você começa alinhando pelo meio, às vezes aqui fica torto. Então, começa alinhando da pontinha pro meio. Vou colocar alguns clipes. Aqui eu já cortei o zíper, mas é melhor cortar depois que faz o fechamento, tá? Então, ó, alinha bem certinho. Aqui é a mesma coisa. Aí, ó, o bolsinho tá aqui para esse lado, tá? Para ele não atrapalhar o bolso central. Mas você puxa a peça e coloca os clipes. E agora aqui você vai fazer o fechamento com um pé de máquina. Fechei aqui um lado, agora eu vou vir e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, amassa bem a peça mesmo, vem, faz a quininha, coloca os clipes. Vem na máquina e faz a costurinha com um pé de máquina. Então, as duas laterais estão fechadas, ela tá toda tortinha. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o zíper da peça, porque aí facilita ela mais aberta, fica mais fácil de trabalhar. Aí agora eu tenho que só passar o viés, tá? Então, para cada lado aqui, eu vou usar 32 centímetros de viés. Eu peguei viés de Boneon, já passei uma fita dupla face na parte de trás. Eu gosto de colar ele, posicionar inteiro e depois vir na máquina passando só a costurinha. Mas se você quiser ir direto para a máquina, também pode ir, não tem problema. Eu deixo uma beiradinha aqui para fazer um acabamento. Ó, aqui na pontinha, eu faço uma dobra para ficar um acabamento bonitinho. Ó, eu faço sempre um lado, depois o outro, por quê?
porque eu tenho que ficar jogando essa parte central para um lado para o outro para facilitar na hora que eu for costurar, tá? Agora eu vou vir e vou passar a costura para prender esse viés. Passei aqui desse lado, agora eu vou vir aqui no outro e vou fazer a mesma coisa. Finalizei a colocação dos dois viés aqui nas duas laterais, agora eu vou desvirar a peça. Prontinho, e a peça tá finalizada. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Até a próxima!